Eu sempre quis fazer um vídeo sobre Bleach, minha obra favorita, mas eu nunca encontrei uma forma de escrever algo que fosse minimamente interessante sobre, bom, pelo menos da forma como Bleach é interessante pra mim. E agora com a volta do anime, eu acho que seja o melhor momento pra se falar sobre Bleach, aproveitar o tal do hype, né? Mas eu não quero falar sobre o anime em si. Bem, eu também pretendo fazer um vídeo sobre o anime que tá inclusive muito foda. Veja, Bleach é uma obra muito acertada em diversos quesitos. Eu, particularmente, acho o desenvolvimento de mundo em Bleach sensacional. Óbvio que isso é mérito de Tite Kubo e a sua escrita incrível. Tudo na obra sempre me encantou, os conceitos, explicações e até os significados das técnicas que cada personagem usa e como esses significados se ligam a ele diretamente. Tudo sempre foi muito incrível. Mas vamos falar sobre o elefante na sala, o Ichigo. Ichigo Kurosaki é um estudante de 15 anos que é igual a todos os outros estudantes de 15 anos que você vai ver em um shonen. Só que aqui, adaptado ao universo, obviamente, em que ele habita. Ele é especial, óbvio que ele é especial. Sempre foi muito forte, protege os mais fracos e ele vê espíritos. Ele sempre viu espíritos. Até que um dia ele encontra a Rukia, uma Shinigami. Ela tá ali para matar um ser monstruoso com um buraco no peito chamado de Hollow. A partir daí você já sabe o que acontece, né? Ela de alguma forma acaba se machucando e passa todos os seus poderes pro Ichigo que, por algum motivo, pegou todos os poderes dela e assim ele se torna um Shinigami substituto. E é isso, é assim que a história começa a andar pra frente. A partir desse ponto, passamos a conhecer mais sobre os amigos do Ichigo, Uryu, Sado e Orihime, sendo o maior destaque desse começo Uryu, porque ele é um Quincy, uma outra raça que é inimiga dos Shinigamis. Acabamos conhecendo mais também um pouco do passado da Rukia, já que aqui são apresentados Renji e Byakuya, irmão da Rukia, e começamos a ser familiarizados em como o universo de Bleach funciona, com a hierarquia e o famoso Power Scaling, dentro da Soul Society, já que Byakuya é o capitão da sexta divisão e Renji é o seu tenente. A diferença de força é tão grande que o Byakuya simplesmente quebra a espada do Ichigo e quase mata ele sem esforço algum. A partir daí a história segue para o arco mais famoso de Bleach, o arco da Soul Society, mas isso fica para outro vídeo. Eu dei um pequeno resuminho do início de Bleach porque é importante para o assunto que eu quero tratar nesse vídeo. Percebe que eu pouco falei sobre o Ichigo nesse resumo? Pois é, a escrita do Kubo, embora seja muito boa em contextualizar e fazer com que o mundo ao redor de Ichigo avance, não me parece fazer o mesmo com seu protagonista. Todo o desenvolvimento do começo da obra e até esses momentos finais que estão sendo adaptados agora ocorrem porque o mundo ao redor do Ichigo se move. Ele não. Falando assim, parece até que eu tô dizendo que o Ichigo não tem desenvolvimento algum, mas não é isso, é óbvio que ele tem. O que eu quero dizer é que não é o protagonista que faz o mundo se mover aqui, e sim o contrário. São as consequências do que ocorre ao redor do Ichigo que fazem com que ele de certa forma acabe evoluindo, e muitas vezes de maneira pouco acertada pelo Kubo. Algumas explicações sobre o Ichigo e o que ele representa para o universo de Bleach parecem simplesmente jogadas, colocadas ali por acaso, porque para que a trama continue, esse motivo deve existir. Tudo bem, existe o plano do Aizen e isso acaba sendo um contexto do motivo de o Ichigo ter os poderes de Hollows e Shinigamis. O Aizen planejou tudo o que aconteceu até aquele ponto e isso é perfeitamente escrito pelo Kubo, construindo assim talvez um dos melhores vilões de todas as obras já feitas. Mas, embora o plano do Aizen seja extremamente bem elaborado, o Ichigo é jogado ali no meio somente por ser o protagonista. É só porque tem que ser ele a derrotar o grande vilão da obra. Bom, pelo menos até aquele ponto. É porque pro plano do Aizen fazer sentido, tem que existir a melhor criação e a melhor falha dele ao mesmo tempo, que no caso é o Ichigo. O plano do Aizen é muito melhor escrito, por exemplo, no curto arco onde vimos o passado do Urahara, com a criação dos Vizards. Ali existe um contexto e um desenvolvimento feito para te familiarizar com o que vai ser abordado daqui para frente. Não é simplesmente jogado dentro da obra porque o protagonista precisa ser o protagonista. Agora, nós chegamos no arco Fullbringer, que muitas pessoas odeiam e isso é esperado. Afinal, esse arco serve o intuito de ser um interlúdio entre o arco do, até então, maior vilão da obra, até o arco do vilão final. Mas eu considero o arco Fullbringer o mais bem escrito em Bleach até aqui, justamente por não ser um arco totalmente focado em luta e luta e luta a todo momento, mas sim desenvolver o seu protagonista. Kubo parece ter percebido que precisava de um arco onde desenvolvesse melhor o personagem principal da sua obra. Afinal, o Ichigo perde os poderes de Shinigami e precisa fingir não se importar com isso, fingir levar uma vida normal.
até ser presenteado com novos poderes e ter eles roubados em um curto período de tempo, evidenciando, nesse ponto, a farsa em que ele mesmo se colocou até aquele momento. Todo esse arco é incrível e serve a um propósito que Bleach nunca serviu até então: desenvolver o Ichigo. Embora tudo isso que eu falei, Bleach segue sendo a minha obra favorita entre todas as outras que eu já li, muito por conta, mais uma vez, do desenvolvimento que Kubo consegue fazer no próprio mundo e nos personagens que orbitam ao redor do protagonista. Eu optei por não incluir o arco final, que está sendo adaptado agora em anime, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre o Yhwach e o próprio arco em si. Assim também como o arco Fullbringer, que eu pretendo fazer um vídeo mais trabalhado sobre ele. Ichigo me parece um protagonista que foi pensado como pilar de um mundo que se manteria sempre em movimento, mas com o tempo as coisas se inverteram, já que a escrita do Kubo valoriza muito mais o mundo ao redor do Ichigo. Não por isso eu acho que ele seja um protagonista ruim, nem mal escrito. Eu só acho que ele é pouco aproveitado, já que teria muito mais a oferecer para a obra como um todo. Esse vídeo aqui não tem o intuito de ser uma análise mais detalhada como eu costumo fazer, e sim um vídeo que abre a partir de agora uma série de outros vídeos sobre Bleach, aí sim com uma análise, seja do arco em si ou de personagens específicos. Então, você que ouviu até aqui, encare esse vídeo com um pouquinho mais de leveza, até porque faz tempo que eu não posto nada e o algoritmo deve me odiar nesse ponto, né? Então é justo eu postar um vídeo mais simples, pelo menos para reacostumar o algoritmo desse site. E é isso, não se esqueça de considerar deixar um like, comentário e se inscrever aqui nesse canal. Dessa vez, pelo menos eu vou tentar não falhar em postar com mais frequência.